Sejam muito bem-vindos aqui ao canal O Resgate da Alma. Eu sou o João Vitor e nesse vídeo eu vou continuar a resposta ao João Oliveira sobre o cânon bíblico protestante ser o cânon correto. Vamos aqui assistir aqui o vídeo e bora para cima. Livros inspirados por Deus. É muito comum você ver católico romano hoje dizer que nós protestantes ou Lutero tirou livros da Bíblia, né? O que é mentira. Foram os católicos romanos que acrescentaram livros à Bíblia. Pois bem, eu disse que isso foi em 382 com o bispo Damaso e começou uma série de discussões. Esse ano de 382 teve o Concílio Regional de Roma, ou seja, era só a Igreja de Roma, não era todas as igrejas envolvidas, né? E teve diversos concílios regionais, etc., tentando resolver a questão do cano, mas nunca conseguiam. E foi somente depois de 1545, na famosa Contra-Reforma ou Concílio de Trento, né, que foi uma resposta à Reforma Protestante, é que definitivamente ali no Concílio Ecumênico, né, envolvendo todas as igrejas ocidentais, que decidiram ali qual seria o cânon a ser seguido. Foi ali que foram decidir, muito, mas muito tempo depois. E para afirmar isso, eu vou usar a própria teologia católica, né? Vamos começar aqui com o cardeal católico Yves Congar, onde ele diz o seguinte: uma lista oficial e definitiva de escritos inspirados não existia na Igreja Católica até o Concílio de Trento. Mais uma aqui, ó, a Nova Enciclopédia Católica. Essa aqui eu adoro, essa enciclopédia. De acordo com a doutrina católica, o critério mais próximo do cânone bíblico é a decisão infalível da Igreja. Essa decisão não foi dada até bastante tarde na história da Igreja, no Concílio de Trento. Aqui de novo. O Concílio de Trento definitivamente resolveu a questão do cânon do Antigo Testamento, que isso não havia sido feito anteriormente, evidente pela incerteza que persistiu até a época de Trento. De novo, São Jerônimo fez uma distinção entre livros canônicos e livros eclesiásticos, esses aqui que foram adicionados. Este último, que é os eclesiásticos, ele julgou circular pela igreja como uma boa leitura espiritual, mas não foi reconhecido como escritura autorizada. A situação permaneceu obscura nos séculos seguintes, né, até o Concílio de Trento. Pois o Velho Testamento que os protestantes seguem é o cânon judaico. Eles possuem apenas os livros que estão na Bíblia hebraica. Católicos possuem em adição 7 livros deuterocanônicos do Velho Testamento, que foi o que eu expliquei anteriormente. Mas vamos. Vamos lá, pessoal, fazer um comentário bem básico aqui sobre isso que o Juan está falando, esses textos que o Juan trouxe, né? E isso demonstra, mais uma vez, que o Juan desconhece como funciona a fé católica, como funciona a Igreja Católica, né? Ele traz alguns textos falando, por exemplo, que o cânon foi definido no Concílio de Trento, né? Realmente, no Concílio de Trento, o cânon bíblico ele se torna dogmático, né? Ele ganha, vamos dizer assim, um nível de um nível máximo de definição, vamos dizer assim, teológica dentro da igreja, né? Passa a ser não só uma descrição de listas, mas algo dogmático, né? Tanto que se você for católico e não crer que aquilo é dogma, né? Que aquela realmente é a lista inspirada, você não é católico. Né? A mesma coisa acontece com o dogma, os dogmas marianos, por exemplo, né? Que foi, qual foi o último mesmo? Da Assunção de Nossa Senhora, em 1950, se não me engano a memória. Né? Em 1950, tornou-se dogma a Assunção de Nossa Senhora. O que isso quer dizer? Que a partir de 1950 que a igreja reconheceu que Nossa Senhora foi assunta aos céus? Na verdade, não. Né? O que quer dizer? Que a igreja, ao longo de toda a sua existência, creu na Assunção de Nossa Senhora. Só que, em 1950, houve, dentro da Igreja Católica, algumas vertentes que começaram a duvidar, né, dessa, dessa realidade, né, dessa verdade. E aí foi promulgado pelo Papa, né, através do concílio também. Através do concílio não, né? Através do Papa.
o dogma da Assunção de Nossa Senhora. A mesma coisa aconteceu com o cânon bíblico, né? Por que que não foi necessário definir dogmamente o cânon bíblico antes do Concílio de Trento? Porque antes do Concílio de Trento não havia tido nenhum debate, né, depois que o cânon foi definido, né? O próprio Juan, ele entra em contradição, porque uma vez ele fala que o cânon, quem escreveu, quem definiu foi o Papa Damaso I, depois ele fala que foi é, São Jerônimo, depois ele vai falar que foi só no Concílio de Trento, né? E a gente percebe então aí uma inconsistência no próprio raciocínio do João Oliveira, né? O que acontece? Explicando mais uma vez, no Concílio de Trento é tornado dogma o cânon bíblico, né? Ou seja, a partir do momento que aquela verdade de fé ela é ameaçada, como foi ameaçada, né, pela Reforma Protestante, o cânon bíblico, a igreja vem e define aquilo como dogma. Então ela coloca uma pedra sobre aquele assunto. Então ela define aquilo de forma, vamos assim, última. Não quer dizer que nos séculos anteriores não havia cânon definido, né? Isso aí é uma falácia, né? Tanto é, gente, eu falei isso no primeiro vídeo, né? Se não havia cânon definido, qual cânon São Jerônimo traduziu, né? Qual Bíblia é a Vulgata? Né? São livros aleatórios, não eram livros, não era a Bíblia que São Jerônimo definiu, né? Porque se a Bíblia se ela foi ser definida só no Concílio de Trento, então a Vulgata não era uma Bíblia. O que que era a Vulgata? E como que a gente vai definir a Vulgata? Como que a gente vai definir a Bíblia de Gutenberg, que foi impressa em 1450? Como que a gente vai definir a lista de livros, né, definidos no Concílio de Roma, no Concílio de Catargo, né, que o Rono fala, no Concílio de Florença, que foi antes, o Concílio Ecumênico antes, anterior ao Concílio de Trento, que mostra de novo a mesma lista de livros do Concílio de Trento, né, reafirmando aquela lista. Né? A gente vê ao longo da história, ao longo de concílios, sejam concílios regionais ou ecumênicos, este cânon sendo recitado da mesma forma desde o Papa Damaso I, né? Então, assim, ou ele faz por maldade mesmo, né, trazer esses textos que possam gerar confusão para quem não conhece o que que é um dogma, é diferente de um dogma para uma doutrina, né? Por exemplo, o cara, uma pessoa que não é católica não vai saber essa diferença. E aí, ou ele traz por maldade mesmo, para criar confusão, ou ele mesmo não possui esse conhecimento e para ele é uma coisa só, né? E aí ele traz esse erro aí de definição, né? Um erro categórico. Vamos ver o que o próprio São Jerônimo, ele que foi o criador, né, dessa Vulgata Latina, Bíblia dos Católicos Romanos, diz a respeito. Aqui no Lembrando, São Jerônimo não é o criador da Vulgata Latina. São Jerônimo ele realiza o ofício que o Papa mandou. O Papa fez a lista dos livros e falou assim: precisamos desses livros em latim. Então, tipo assim, não é propriedade intelectual. Vulgata não é propriedade intelectual de São Jerônimo. prefácio dos livros de Salomão, né, onde Jerônimo escreve, ele diz o seguinte: e assim, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam esses dois livros, Sabedoria e Eclesiásticos, úteis para a edificação do povo, mas não para estabelecer as doutrinas da igreja. Então, o que é o ClickUp? ClickUp é um software de produtividade tudo em um para Olha isso aqui, Prólogos Galeatos também, que foi um escrito de Jerônimo, né? Ele diz o seguinte: este prólogo, como vanguarda, com o capacete das escrituras, pode ser aplicado a todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim, de forma que nós podemos garantir que o que não é encontrado em nossa lista deve ser colocado entre os escritos apócrifos. Portanto, a sabedoria comumente chamada de Salomão, o livro de Jesus, filho de Siraque, que é o Eclesiástico, Judite, Tobias e o Pastor de Hermas, não fazem parte do cânon. O primeiro livro de Macabeus eu não encontrei em hebraico, o segundo é grego, como pode ser provado em seu próprio estilo.
Olha que interessante o que o cardeal Caetano, que era um cardeal braço direito do Papa Leão X, o Papa da Reforma Protestante, diz. Aqui encerramos nossos comentários sobre os livros históricos do Antigo Testamento. O restante, ou seja, Judite, Tobias e os livros dos Macabeus, são considerados por Jerônimo como livros não canônicos e são colocados entre os apócrifos, juntamente com Sabedoria e Eclesiástico, como é evidente no Prólogos Galeatos, que é o Prólogos que acabamos de ler. Não te perturbes como um estudante inexperiente. Se encontrares em algum lugar, seja nos concílios sagrados ou nos doutores sagrados, esses livros sendo considerados canônicos, pois as palavras tanto dos concílios quanto dos doutores devem ser submetidas à correção de Jerônimo. Ou seja, se vier outro concílio ou alguém a correção de Jerônimo. Ou seja, se vier outro concílio ou alguém dizendo alguma coisa, ele tem que passar pelo crivo de São Jerônimo. E a opinião de São Jerônimo a gente já conhece, como foi demonstrado anteriormente. Antes de encerrarmos o vídeo, né, é importante. É interessante, porque eu nem sei, né, o contexto do texto do cardeal, mas é claro que não existe um concílio ser submisso à palavra de uma única pessoa, né? O concílio é um. O que é o concílio para quem se você está assistindo esse vídeo e não entende? O concílio é a junção de todos os bispos da igreja mais o Papa para definição de algum dogma. Não, para definição nem sempre de dogma, mas enfim. Mas é essa reunião que traz a unidade apostólica, né, da sucessão apostólica. Então, se a gente coloca São Jerônimo acima do concílio, a gente erra, né? A gente está colocando a igreja sobre, sobre o julgamento de São Jerônimo, e não é isso, né? Tanto é que no concílio de, agora eu não lembro de cabeça, mas o concílio que foi definido o cânon, São Jerônimo expôs essa opinião dele lá, e ele foi, o que a gente fala, voto vencido, né? Então, desde então, a igreja segue com o cânon que foi definido no concílio, porque o concílio é acima de qualquer palavra de qualquer santo ou doutor da igreja, né? É assim que a gente garante que o Espírito Santo trabalhe na unidade. Porque se a gente fundamenta a nossa fé no que diz uma única pessoa, né, é, a gente está fadado à falha, né? Então, isso aqui que o Juan está falando não é fé católica, tá? Não é assim que as coisas funcionam na Igreja Católica. Importante fazer uma citação da Patrologia, que é livro católico da editora Santo Dom Bosco, que também é católica. Né? Olha que livro bonito, né? Aqui na Patrologia 4, né, na página 338, diz o seguinte: o livro de Jesus, filho de Eclesiástico, né, a sabedoria de Salomão, Judite, Esther, Tobias e os Macabeus, né, são lidos para edificação, mas não têm consagração canônica. Terceira e quarta Esdras não passam de devaneios. Né? Entretanto, Jerônimo aceita fazer a tradução de Tobias e de Judite com grande liberdade. Contudo, ele não suprimiu os capítulos em grego acrescentados aos livros de Daniel e Esther. Então, aquele mesmo capítulos. É engraçado, olha que você vê como é tendencioso essas citações. Por isso que a gente não pode pegar essa citação que o Juan está colocando aqui na tela, porque ele tira totalmente do contexto. A gente vê aqui que não é o livro da patrologia que está dizendo isso aqui em cima. Ó. A gente tem duas aspas, ó. Ou seja, ele continua. Não sei quem que é o autor aqui que ele não cita, né? Entretanto, Jerônimo aceita fazer a tradução de Tobias e de Judite, ou seja, é claramente aqui que essa citação é uma citação da opinião de Jerônimo, né? E como eu já expliquei, Jerônimo, ele, apesar de não concordar, ele, como o próprio texto aqui diz, né?
ele aceita fazer a tradução da Vulgata porque ele é submisso ao Papa. É isso que é fé católica, submissão ao Papa. Em grego acrescentados aos livros de Daniel e Esther. Então aqui ele mesmo fala que esses livros não são inspirados, né? Porém, É interessante porque o texto não está falando isso aqui, ó. Ele está fazendo uma citação do que Jerônimo falou. Vocês percebem que parece que existe uma dificuldade de leitura, né, da parte dos nossos queridos protestantes? Eles basicamente não sabem o que que é uma citação dentro de um texto, o que que é o autor daquele texto está querendo falar, o que é uma opinião do autor, o que é uma citação de uma terceira pessoa. Eles não percebem, eles não conseguem distinguir isso dentro do texto. esses livros não são inspirados, né? Porém, está na Bíblia Católica aí até hoje. Muito católico vai dizer que a Bíblia hebraica somente foi fechada no Concílio de Jâmina, mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Só que esse concílio não tem comprovação histórica nenhuma, né? Quando recorremos a autores como, por exemplo, Flávio Josefo, que era um historiador judeu do primeiro século, ele já afirmava que o cânon hebraico foi fechado 4 séculos antes de Cristo. Então, temos aí uma comprovação histórica de que o cânon hebraico já estava fechado antes mesmo de Jesus encarnar na Terra. Isso. Ô Juan, é que nós não temos comprovação histórica, não. O que nós temos é você falando que um cara falou que tem essa comprovação. E mesmo assim, ter um cano fechado é diferente de falar que os livros deste cano são os livros que estão na Bíblia protestante, né? O objetivo do seu vídeo é provar que a Bíblia protestante é o cânon correto. E até agora você não fez isso, né? Tá só atacando, cheio de erros, inclusive, a Igreja Católica e a definição do cânon da Igreja Católica. Sem contar as bizarrices que tem nesses 7 livros que eles colocaram, né, no seu cânon, né, os católicos no caso, né. Eu vou citar aqui algumas bizarrices. Por exemplo, em Tobias, capítulo 5, versículos 5 ao 9, mostra um anjo do Senhor chamado Rafael, onde ele ensina a prática da feitiçaria. Já em Tobias, Pessoal, façam o seguinte, leiam essas passagens que ele vai citar aqui nas suas Bíblias e tentem extrair do texto, leiam de forma parcial e tentem extrair do texto o que ele está dizendo. Por exemplo, essa passagem aqui de Tobias 6, 5 a 9, falar que isso aqui é feitiçaria, é ser uma extrapolação gigantesca do texto, né? Vamos ver se eu pegar aqui para mostrar para vocês, né, esse texto aqui, Tobias 6, do 5 ao 9. Vamos pegar aqui na tradução protestante mesmo. É que não tem, né? Agora eu viajei. Tradução é Tobias 6, do 5 ao 9. É. Ó, Tobias abriu o peixe e separou o coração, o fígado e o fel. Depois assou uma parte de peixe e comeu, salgou o resto e guardou para a viagem. Os dois continuaram a viajar juntos até que chegaram perto da média. Então o rapaz perguntou ao anjo: Azires, meu irmão, para que servem o coração, o fígado e o fel do peixe? O anjo respondeu: O coração e o fígado servem para livrar uma pessoa do poder de um demônio ou espírito mau. É só queimá-los e o fumo faz o demônio fugir. Nunca mais a pessoa será atacada nem dominada por um demônio. Isso aqui é feitiçaria, né? Acho essa interpretação desse texto extremamente tendenciosa. Vamos lá. mostra um anjo do Senhor chamado Rafael, onde ele ensina a prática da feitiçaria.
Já em Tobias, né, capítulo 5, do versículo 15 ao 19, esse mesmo anjo do Senhor, chamado Rafael, ele conta mentiras. Onde já se viu um anjo do Senhor contando mentiras? É inacreditável. Em Tobias, Nesse texto também, que ele fala que o anjo conta mentira, não é que o anjo conta mentiras na tentativa de enganar, trapacear, fazer uma maldade, né? O que ele faz ali é não se identificar como um anjo, né? Ele aparece ali, se não me engano, para Tobias, é isso mesmo, e ele se passa por um homem, assim como foram aqueles homens que foram buscar Ló, né, em Sodoma e Gomorra. Se fosse assim, a gente também deveria tratar, né, o livro ali de Gênesis como um livro onde os anjos mentem, porque eles não se colocam ali como anjos. É a mesma história aqui. capítulo 12, versículo 8 ao 9, coloca a esmola como método de salvação. E qual é o problema disso? Ó, a gente vai ver, por exemplo, em Atos 2, é, Pedro dizendo que batismo é um meio para a salvação, né? Onde que ele fala se vocês devem ser batizados para a vossa salvação, perdão dos pecados, né? O próprio Jesus ele coloca várias coisas como método de salvação. Abandonar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir-me, né? Como você é protestante, você deve achar que a salvação ela é somente pela fé, né? E quem tem que comprovar que a salvação é somente pela fé não é por uma esmola, por exemplo, que a esmola não é método para salvação, são vocês, né? Em Sabedoria 8:19 ensina que a sabedoria também é um método de salvação. Em 2 Macabeus, né, capítulo 12, versículo 43 ao 46, ensina a oração pelos mortos. Porém, esses mortos de 2 Macabeus 12 são pessoas que cometeram a idolatria. Inclusive, o catecismo da Igreja Católica usa esse versículo como parâmetro, como fundamento para o purgatório. Só que eles mesmos se contradizem, porque o catecismo ensina que só vai para o inferno quem cometeu pecados mortais. Quem cometeu pecados veniais, ou seja, pecados leves, né, vai para o purgatório. E a idolatria é um pecado mortal. E esses mortos aqui de Mostrando aqui mais uma vez que o Juan não sabe do que está falando, né? O que é pecado venial? Não é pecado leve, né? Pecado venial é quando você comete um pecado que não é mortal, tá? Vamos definir assim. E o que é pecado mortal? Para algo ser pecado mortal, a gente tem três requisitos para que tal pecado seja mortal. Primeira coisa, a matéria desse pecado deve ser matéria grave. Ou seja, o que é matéria grave? Qualquer infração que a gente faça contra a lei de Deus, os 10 mandamentos. Idolatria é uma matéria grave. Perfeito. Primeiro requisito passa. Segundo requisito, você tem que saber que essa matéria aqui, ela é uma matéria grave, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ahn, faltar à missa ao domingo é pecado mortal. Só que se eu não sei que faltar à missa é pecado mortal, o fato de eu faltar à missa deixa de ser pecado mortal e passa a ser pecado venial. Porque eu não tenho consciência, né, que é o segundo requisito, de que aquilo é pecado mortal. E o terceiro requisito é a vontade, né? A liberdade. Ou seja, eu sei que faltar à missa domingo é pecado, né? Ó, faltar à missa domingo é pecado, né? A matéria. Eu sei que é pecado e eu livremente escolho faltar à missa domingo. Quando eu cumpro esses três requisitos, eu cometo pecado mortal, né? Então, é necessário cumprir esses três requisitos. É por isso que a igreja tem muito cuidado, né, na questão do julgamento, do juízo final, né, do juízo divino sobre a alma de cada pessoa. Que a gente não sabe, a gente não consegue adentrar no coração daquela pessoa e dizer até onde ou o que ela cometeu
é pecado mortal ou não, né? Ou aqueles pecados que ela se arrependeu verdadeiramente, né? Que teve uma contrição perfeita. Então, a gente não sabe, a realidade é essa. E é por isso que a igreja nos aconselha a rezar pelas almas do purgatório, né? Porque a gente não sabe realmente quem foi para o inferno, quem foi para o céu, quem foi para o purgatório. Não dá para saber. Quem fala que sabe é mentiroso, né? E é o que o Juan tá dizendo aqui. Ele tá afirmando com certeza que todas as pessoas que foram mortas ali em Macabeus, elas estavam em pecado mortal. E aí a gente não poderia orar por elas, né? Que não é o que a igreja ensina, inclusive. Ele fala, cita catecismo aqui, mas percebe-se que ele nunca leu. Segundo Macabeus 12, 43 ao 46, são pessoas que cometeram a idolatria, ou seja, pecados mortais. Eles morreram em pecado mortal. Logo, não faria sentido, né, embasar um purgatório aqui, porque pela lógica essas pessoas foram para o inferno. Pois bem, continuando, em Judite capítulo 8, do versículo 5 ao 6, mostra uma mulher que jejuou todos os dias de sua vida. Nos acréscimos, O que que tem, Juan? Não entendi. Não pode? Agora, não, na Bíblia não pode ter milagre, né? Nossa, peguei aqui na minha Bíblia aqui, Juan. Parece que tinha um cego que começou a ver. Parece que tinha um coxo que começou a andar. Parece que Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer e sem beber água, né? Parece que Filipe teletransportou, né, de um lugar para o outro, né? Duvidoso esses textos da Bíblia, né? do livro de Daniel, como eu disse anteriormente, os católicos têm versículos a mais no livro de Daniel, que no caso seria Daniel capítulo 14, né, versículo 23 ao 28, mostra que dragões existem, né, e Daniel matou um deles, né. Temos também aqui o livro de Eclesiastes. O, o protestante, ele objetando os textos, né, da Bíblia católica, não tem diferença para um ateu objetar na Bíblia, né? O ateu vai falar assim, ah, na sua Bíblia lá tem uma cobra que fala. É a mesma coisa que o Juan tá fazendo aqui. Ah, tem dragões, dragões existem. E aí? Que tipo de objeção é essa? Né? A gente tem que dar razão também para ateu, porque ateu chega para a gente e fala assim: pô, lá na sua Bíblia, lá em Gênesis, a cobra fala. E aí? Como é que a gente faz, o Juan? Como é que a gente faz com o Jó, que tem um Leviatã lá que gosta de fogo debaixo d'água? É quase a descrição de um dragão também. Capítulo 12, versículo 4 ao 5, que diz que não devemos amparar um pecador, contrariando aí tudo que a Bíblia nos ensina. Aí você vai ter que brigar com Paulo, né? Porque Paulo teve algumas pessoas lá da. Não vou lembrar de qual igreja agora, mas que ele pegou e entregou essas pessoas para Satanás. Entregou a alma dessas pessoas para Satanás, né? Agora, não lembro se é Tiago ou João, as cartas, que vai falar também que existem pessoas que você não deve orar pelos pecados que ela cometeu. Aquelas cometeram pecados graves que já não é merecedoras da oração dos irmãos da igreja, né? E aí, você vai arrancar esses livros da Bíblia também, essas passagens? No livro de Eclesiastes, capítulo 33, versículo 25 ao 30, ensina a tratar de forma cruel os escravos, o que a gente não vê na Torá, né? Que a gente deve tratar os escravos, que na verdade são servos trabalhadores, de forma digna. Tem até lei para isso. Eclesiastes, capítulo 42, versículo 5, ensina a golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Baruch 3:4 novamente ensina a oração. Acho o capítulo. Quero até ver esse texto aqui. Eclesiásticos, não é isso? Eclesiásticos 42, 5. É, de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente seus filhos, de copiar até sangrar as costas de um escravo ruim.
Não repitas o que ouviste, não reveles o segredo. Assim estarás verdadeiramente isento de confusão, e acharás graça diante de todos os homens. Não te envergonhes de tudo o que vou te dizer, e não faças acepção de pessoas até a ponto de pecar. Interessante nesse versículo que já parece que contrapõe o outro. Não te envergonhes da lei e da aliança do Altíssimo, de uma sentença que justifique o ímpio, de um negócio entre teus amigos estranhos, da doação de uma herança em favor dos teus amigos. Não te envergonhes de usar uma balança fiel de, de peso certo, de adquirir pouco ou muito, de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente seus filhos, de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Sobre uma mulher má, é bom pôr-se o selo. Esse texto parece estar em contraponto com o restante, né? Depois eu vou estudar mais sobre ele e trazer uma resposta sobre esse texto. O 42, versículo 5, ensina a golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Baruque 3:4 novamente ensina a oração pelos mortos. Nos acréscimos de Daniel novamente, Daniel 14, versículo 40 ao 42, diz que Daniel foi lançado na cova dos leões uma segunda vez. E qual, e qual é o texto da Bíblia que diz que ele não foi lançado na cova dos leões uma segunda vez? E é engraçado que em 2 Macabeus, né, no capítulo 15, versículo 37, 38, o autor encerra o livro dizendo que sua obra é medíocre, né, foi feita de qualquer jeito. Pronto, essa. Vamos lá, só para vocês entenderem, né? O nível aqui. Segundo Macabeus 15, 37, 38. Olha o que o autor diz. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor. E já que a partir dessa época Jerusalém permanecia em poder dos hebreus, finalizarei aqui minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, e era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Vocês concordam que o autor está afirmando que a obra dele é ruim, lendo esse texto? Interessante porque Paulo, em Coríntios, né, enquanto ele está falando ali com, acho que é capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, ele fala algumas coisas sobre o casamento, e aí ele fala assim diz o Senhor. E aí ele fala uma outra coisa, fala assim, aqui não é Senhor, não é Deus falando, sou eu, Paulo, como homem, dizendo isso, né? E interessante que nessa passagem eles aceitam, né? Mesmo Paulo dizendo e afirmando que aquilo ali, aquele conselho que ele está dando é ele como homem que está dando. Obra é medíocre, né? Foi feita de qualquer jeito. Pronto, essa foi a Bíblia que os católicos preservaram, criaram, preservaram por todos os séculos, a Vulgata Latina. Se eles falam que eles preservaram a Bíblia desde o começo, isso é mentira. Porque o que eles preservaram foram sua própria tradução, né? Que eles, como eu expliquei anteriormente, criaram a Vulgata Latina, que é uma versão traduzida para o latim. Esta tradução, esta Bíblia, eles criaram e preservaram durante os séculos e os séculos. Porém, Isso aqui é uma falácia tão fácil de tratar e mostra que o Juan não conhece sobre Bíblia, sobre cânon bíblico, sobre história, né? Porque, por exemplo, a gente vai para a Bíblia do Novo Testamento. Existe uma carta, né? A gente tem os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, e aí tem uma carta. Qual carta que é essa? É a carta que São Paulo escreve aos Romanos. Perfeito. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, quem recebe essa carta? A Igreja de Roma. Quem preservou essa carta para que essa carta se tornasse uma carta comum dentre as outras igrejas? A Igreja Romana.
Quem copiou essas cartas e distribuiu para as outras igrejas? A igreja romana. Agora, uma coisa interessante. Marcos, né, que era discípulo de Pedro, ele escreve o Evangelho de Marcos em Roma. A grande maioria das cartas de Paulo foram escritas enquanto ele estava preso na cidade de Roma, né? Então, qualquer igreja que recebe essas cartas e faz várias cópias e distribui essas cópias ali no primeiro século, nitidamente a igreja de Roma, né? O que que os protestantes tomam como falácia é o seguinte: nas igrejas orientais, os manuscritos mais antigos estão lá, mas não são os manuscritos originais. A gente já não tem mais os manuscritos originais. A gente não tem a carta original que Paulo escreveu, que Marcos escreveu, né? Por exemplo, as cartas de Pedro também. Pedro escreve de Roma, preso lá também, né? A gente não tem esses originais. Então, essas cartas passaram pela igreja de Roma e foi distribuída às outras igrejas da comunidade cristã pela igreja de Roma, né? Então, isso aí demonstra um desconhecimento total sobre o assunto do Juan Oliveira. Não foi algo totalmente aceito pela igreja, né? Tanto é que quando chega a Reforma Protestante, Lutero ele traduz a Bíblia junto com esses 7 livros a mais, porém, né, como apócrifos, né, separados ali, como apócrifos. Mas traduz, né? Por que que ele traduz Juan se não são livros da Bíblia? Se a Bíblia, como você mesmo diz, não estava definida, tá vendo? A incoerência. Não existia cânon até o Concílio de Trento, você disse nesse vídeo. Mas quando Lutero traduz a Bíblia antes do Concílio de Trento, ele traduz a Bíblia católica, que foi que o cânon foi definido só depois do que ele já havia traduzido. Então, nós protestantes seguimos a Bíblia hebraica, a Tanakh, e também o Novo Testamento, que é as cartas dos Evangelhos dos Apóstolos. Aí A gente já falou isso no primeiro vídeo, que o Novo Testamento não é simplesmente as cartas dos apóstolos, tá? Houve várias discussões durante vários séculos, pelo menos aí 400 anos de discussão, para saber quais livros iam fazer parte. Alguns textos eram mais fáceis, por exemplo, os evangelhos foi aceito mais facilmente, as cartas de Paulo. Mas, por exemplo, Segunda Pedro, né, os estudos recentes mostram que é um texto do segundo século. Como que Pedro, que morreu no ano de 67, escreveu Segunda Pedro, se ela é uma carta do segundo século? Apocalipse de São João foi debatido, né? A própria carta de Hebreus, né? Se a gente pegar o termo apócrifo, que é de autoria desconhecida, né? Que isso quer dizer apócrifo, né? Seria uma carta apócrifa, porque a gente não sabe quem que é o autor daquela carta, né? Terceira Pedro também, Terceira Pedro não, Terceira João, ela foi debatida também. Então, o que que definiu? Quem que definiu, por exemplo, que Pastor de Hermes não era cano bíblico, que Clemente, né, que tem na igreja etíope, as cartas de Clemente a Corinto fazem parte do cano etíope. Por que que não fazem parte do Novo Testamento? Se foi uma definição tão homogênea, tão orgânica como o Juan estava dizendo. veio o Concílio de Trento, ecumênico, que é o Concílio da Contra-Reforma, para definir ali qual seria o cânon deles. E é ali, somente ali, que definitivamente eles batem o martelo e falam: este é nosso cânon. E assim os católicos romanos seguem seguindo este cânon criado por São Jerônimo, que é a Vulgata Latina. Bom, Olha o quão incoerente que ele é. O cânon que foi definido pelos católicos no Concílio de Trento é o que eles seguem da Bíblia que São Jerônimo, lá no quinto século, definiu. Primeiro, São Jerônimo não definiu o cânon. Ele traduziu um cânon que foi definido no concílio. E segundo, é totalmente ilógico na linha de tempo. Não sei se vocês estão percebendo quão ilógico é isso. Em 1545, defini uma coisa que eu uso desde o século V. por Né? hoje é só sobre essa aula. Espero que vocês tenham gostado.
Me siga no Instagram, @juanoliveira.br e Sola Escritura. Bom, aí se você estiver assistindo esse vídeo, que eu acho que provavelmente você não vai assistir, né? Mas alguns protestantes que estiver assistindo esse vídeo, eu queria entender por quê, né? Que a Igreja Católica ela tem capacidade, autoridade para definir os livros do Novo Testamento, mas ela não tem capacidade e autoridade para definir os livros do Velho Testamento. E por que que vocês, né, são os únicos cristãos que utilizam um cânon judaico, né? No primeiro vídeo eu mostrei, né, que todas as igrejas que foram fundadas por um apóstolo seguem pelo menos o cânon da Igreja Católica, né? O cânon da Igreja Católica é o cânon que tem menos livros dentre as igrejas originais, vamos dizer assim, né? É no mínimo conflitante essa informação. Por que que os protestantes que surgiram no século XVI são os únicos cristãos que utilizam um cânon não cristão? Essa é a única pergunta que eu queria que o Juan respondesse para mim. Fique com Deus e até mais.